20 plantas que os agricultores gostariam de ter conhecido antes. Quem trabalha na roça sabe, escolher as plantas certas faz toda a diferença. Algumas são fáceis de cuidar, outras dão muito alimento com pouco esforço, e tem aquelas que até ajudam a melhorar a terra. Mas nem todo mundo conhece essas plantas logo de cara. Muitos agricultores aprendem na prática, depois de anos de trabalho, que poderiam ter economizado tempo, dinheiro e dor de cabeça se soubessem antes de algumas espécies. Neste texto, vamos falar de 20 plantas que os agricultores gostariam de ter conhecido mais cedo. São plantas que crescem bem, não dão muito trabalho e ainda trazem benefícios para a lavoura, a família e até para os animais. Vamos explicar cada uma de um jeito simples, como se estivéssemos conversando na beira da cerca, sem complicação. 1. Mandioca, aipim ou macaxeira. A mandioca é uma das plantas mais fáceis de cultivar. Ela cresce até em terra fraca, não precisa de muita água e dá uma raiz que serve para fazer farinha, tapioca, pão e até ração para animais. Muitos agricultores plantam só milho ou feijão e esquecem da mandioca, que é uma segurança na época de seca. Se a colheita de outros alimentos falhar, a mandioca salva. Além disso, as folhas podem ser cozidas e comidas, ricas em vitaminas. 2. Batata doce. Outra planta que não dá trabalho. A batata doce cresce rápido, não precisa de adubo caro e dá muito alimento. Pode ser cozida, assada, frita ou até transformada em doce. O melhor é que ela ajuda a proteger o solo, porque suas folhas cobrem a terra e evitam que a água da chuva leve os nutrientes embora. Muitos plantam só batata inglesa, que precisa de mais cuidado, e deixam a batata doce de lado. 3. Feijão guandu, ou feijão andu. Esse feijão é diferente do comum. Ele cresce como um arbusto alto, quase uma árvore pequena, e tem várias vantagens. Primeiro, suas raízes soltam um tipo de adubo natural no solo, deixando a terra mais fértil para outras plantas. Segundo, ele serve de comida para o gado, as galinhas e até para as pessoas. As vagens verdes podem ser cozidas. Terceiro, ele atrai abelhas, que ajudam na polinização de outras culturas. Muitos agricultores só conhecem o feijão comum e perdem a chance de ter um aliado tão útil. 4. Mamona. Mamona é uma planta forte, que cresce até em lugares secos. Suas sementes produzem óleo, usado em indústrias e até como biocombustível. Mas o que poucos sabem é que a mamona também afasta pragas, como nematoides, vermes que atacam as raízes das plantas. Alguns agricultores plantam mamona só para vender as sementes, mas ela poderia ser usada também para proteger outras culturas, como o milho ou o feijão. 5. Crotalária. Essa planta é uma das melhores amigas do solo. Ela cresce rápido, cobre a terra e impede que ervas daninhas apareçam. Além disso, suas raízes fixam nitrogênio no solo, um nutriente essencial para as plantas. Quando a crotalária morre, ela vira adubo natural. Muitos agricultores gastam dinheiro com adubo químico, mas poderiam plantar crotalária antes da safra principal e economizar. 6. Moringa. Moringa é chamada de árvore milagrosa porque quase tudo nela é útil. As folhas são ricas em vitaminas e podem ser comidas cruas, cozidas ou em pó. As sementes purificam água suja, e o óleo das sementes é usado em cosméticos. Ela cresce rápido, mesmo em solo pobre, e não precisa de muita água. Muitos agricultores não conhecem a moringa e perdem a chance de ter uma planta que alimenta, cura e ainda ajuda o meio ambiente. 7. Abóbora. Abóbora é uma das plantas mais generosas. Ela dá frutos grandes, que duram meses sem estragar, e pode ser usada em sopas, doces, purês e até para fazer ração. Além disso, suas folhas e flores também são comestíveis. O melhor é que a abóbora cresce bem em terrenos baldios, beiras de estrada e até em meio a outras culturas. Muitos agricultores plantam só milho e esquecem que a abóbora poderia render muito mais com menos trabalho. 8. Girassol. O girassol não é só bonito. Suas sementes produzem óleo de cozinha, ração para animais e até biodiesel. A planta também atrai abelhas, que ajudam na polinização de outras culturas. Além disso, o girassol cresce rápido e não precisa de muito cuidado. Muitos agricultores plantam só soja ou milho e não aproveitam os benefícios do girassol, que poderia ser uma fonte extra de renda. 9. Capim vetiver. Esse capim é pouco conhecido, mas é um dos melhores para evitar erosão.
Suas raízes são profundas e seguram a terra, impedindo que a água da chuva leve o solo embora. Ele também é usado para fazer cercas vivas, que protegem as plantações do vento. Muitos agricultores sofrem com a terra desbarrancando e não sabem que o capim vetiver poderia resolver o problema. 10 Ora pro nobis, essa planta é um tesouro escondido. Suas folhas são ricas em proteínas, ferro e vitaminas, e podem ser usadas em saladas, refogados e sopas. Ela cresce como uma trepadeira, não precisa de muito sol e dá o ano todo. Muitos agricultores gastam dinheiro com suplementos para o gado ou para a família, quando poderiam ter Ora pro nobis no quintal. 11 Bananeira. A bananeira é uma das plantas mais produtivas. Dá frutas o ano todo, suas folhas servem para embrulhar alimentos, e o tronco pode ser usado para fazer adubo. Além disso, a bananeira ajuda a proteger o solo da erosão. Muitos agricultores plantam só uma ou duas bananeiras e não aproveitam todo o potencial da planta. Um pequeno bananal pode render muito mais do que se imagina. 12 Milheto. Milheto é um tipo de cereal que cresce rápido e não precisa de muita água. Ele é usado para fazer farinha, ração para animais e até cerveja. Além disso, o milheto melhora o solo, porque suas raízes soltam nutrientes. Muitos agricultores plantam só milho e não conhecem o milheto, que poderia ser uma alternativa mais resistente. 13 Quiabo. O quiabo é uma planta fácil de cultivar e muito produtiva. Ele cresce bem em climas quentes, não precisa de muito adubo e dá frutos por meses. Além disso, o quiabo é rico em fibras e vitaminas. Muitos agricultores não plantam quiabo porque acham que é difícil de vender, mas ele pode ser uma boa fonte de alimento para a família e até para os animais. 14 Jatrofa. Pinhão manso. O pinhão manso é uma planta resistente, que cresce em solos pobres e produz sementes com óleo usado para fazer biodiesel. Além disso, suas folhas podem ser usadas como adubo verde. Muitos agricultores não conhecem o pinhão manso e perdem a chance de ter uma cultura que exige pouco e dá retorno. 15 Taioba. Taioba é uma planta nativa que muitos confundem com inhame. Suas folhas e raízes são comestíveis, mas é preciso cozinhar bem para tirar o veneno. Ela cresce em lugares úmidos e é uma ótima opção para quem tem áreas alagadas na propriedade. Muitos agricultores não plantam taioba porque não sabem como prepará-la, mas ela pode ser uma fonte de alimento barato e nutritivo. 16 Urtiga. A urtiga é uma planta que muita gente considera erva daninha, mas ela tem vários usos. Suas folhas podem ser usadas para fazer chá, adubo líquido e até remédios naturais. Além disso, a urtiga afasta pragas, como pulgões, que atacam outras plantas. Muitos agricultores gastam dinheiro com venenos e não sabem que a urtiga poderia ajudar a proteger a lavoura. 17 Feijão de porco. Esse feijão é diferente do comum. Ele cresce como uma trepadeira e suas vagens são usadas para alimentar porcos e outros animais. Além disso, o feijão de porco melhora o solo, porque fixa nitrogênio. Muitos agricultores não conhecem essa planta e perdem a chance de ter uma cultura que alimenta os animais e ainda deixa a terra melhor. 18 Palma forrageira. A palma forrageira é uma cactácea que cresce em lugares secos e serve de comida para o gado. Ela não precisa de muita água e pode ser colhida o ano todo. Muitos agricultores sofrem com a falta de pasto na seca e não sabem que a palma forrageira poderia resolver o problema. 19 Alfavaca, ou manjericão roxo. A alfavaca é uma planta aromática que afasta insetos e melhora o sabor de outras culturas. Ela cresce fácil e pode ser usada para fazer chás e temperos. Muitos agricultores não plantam alfavaca porque acham que é só uma erva de cozinha, mas ela pode ajudar a proteger a lavoura de pragas. 20 Amendoim forrageiro. O amendoim forrageiro é uma planta rasteira que serve de pasto para o gado. Ele cresce rápido, não precisa de muito cuidado e ainda melhora o solo. Muitos agricultores gastam dinheiro com ração e não sabem que o amendoim forrageiro poderia ser uma alternativa barata e nutritiva. Por que essas plantas são importantes? Muitos agricultores aprendem com o tempo que algumas plantas são mais fáceis de cultivar, dão mais retorno e ainda ajudam o solo e os animais. O problema é que nem todo mundo conhece essas espécies logo no começo. Se um agricultor soubesse antes sobre a mandioca, a batata doce ou a crotalária, poderia ter economizado anos de trabalho e dinheiro. O segredo é diversificar.
Plantar só uma cultura é arriscado. Se der praga ou falta de chuva, tudo se perde. Mas se o agricultor tiver várias plantas diferentes, uma sempre ajuda a outra. A crotalária melhora o solo para o milho, a abóbora cresce junto com o feijão, e a moringa alimenta a família. Outra vantagem é que muitas dessas plantas não precisam de agrotóxicos. A urtiga afasta pulgões, o feijão guandu atrai abelhas, e a mamona espanta nematoides. Isso significa menos gastos com venenos e mais saúde para quem come. Resumo final: as 20 plantas que listamos aqui são como ferramentas que todo agricultor deveria ter no seu kit de sobrevivência. Elas são fáceis de cuidar, dão comida, melhoram a terra e ainda podem ser uma fonte de renda extra. O melhor é que muitas delas crescem quase sozinhas, sem precisar de muito investimento. Se você é agricultor ou conhece alguém que trabalha na roça, experimente plantar algumas dessas espécies. Comece com uma ou duas, veja como elas se adaptam ao seu terreno e aos poucos vá diversificando. Com o tempo, você vai perceber que algumas plantas que antes pareciam ervas daninhas ou coisas de pouco valor podem ser a chave para uma lavoura mais forte, uma família mais saudável e uma vida no campo mais tranquila. O importante é não ter medo de testar. A natureza sempre oferece soluções simples para problemas complicados. Basta conhecer as plantas certas. E aqui vão mais algumas dessas plantas que podem fazer uma grande diferença na sua lavoura, sem complicação. A bananeira, por exemplo, é uma das melhores amigas do agricultor. Além de dar frutas o ano todo, suas folhas servem de adubo natural quando caem no chão. Se você tem um pedaço de terra úmido, plante algumas mudas. Elas crescem rápido, protegem o solo da erosão e ainda atraem menos pragas do que outras culturas. E o melhor, depois que a bananeira produz, ela continua dando brotos novos, sem precisar replantar. Outra planta que muita gente subestima é o feijão guandu. Ele parece um feijão comum, mas é um verdadeiro herói na roça. Cresce até em terra fraca, fixa nitrogênio no solo, ou seja, deixa a terra mais fértil para outras plantas, e ainda serve de comida para o gado. Se você plantar milho, por exemplo, pode intercalar com guandu. As raízes do guandu vão soltar nutrientes no solo, e o milho cresce mais forte. E se sobrar, você pode colher as vagens para comer ou vender. O girassol também é uma ótima opção, especialmente para quem quer diversificar. Ele cresce rápido, atrai abelhas, que ajudam na polinização de outras plantas, e ainda dá sementes que podem ser vendidas para fazer óleo ou ração. Além disso, o caule seco serve de adubo ou até como lenha. Se você tem um pedaço de terra ensolarado, vale a pena experimentar. Já o mamão é uma daquelas plantas que todo mundo deveria ter no quintal. Ele cresce fácil, dá frutas o ano todo e não precisa de muito cuidado. Se você plantar uma muda hoje, em menos de um ano já está colhendo. E o melhor, o mamão maduro é ótimo para comer, e o verde pode ser usado em receitas como doce de mamão ou até como ração para animais. E não podemos esquecer da mandioca, que é uma das plantas mais versáteis do campo. Ela cresce em quase qualquer tipo de solo, não precisa de adubo caro e ainda dá comida por anos. Depois de plantar, você pode colher quando precisar, sem pressa. As folhas servem para fazer farinha ou alimentar animais, e a raiz é a base de pratos como a farofa, a tapioca e até a farinha de mandioca. Se você tem um pedaço de terra que não está sendo usado, plante mandioca. É um investimento seguro. O segredo é começar com o que você já tem. Não precisa comprar sementes caras ou equipamentos sofisticados. Muitas dessas plantas nascem até de galhos ou mudas que você encontra na natureza. O importante é observar o que cresce bem na sua região e ir testando. Com o tempo, você vai descobrir quais são as melhores para o seu terreno e para a sua família. E lembre-se, a roça não precisa ser complicada. Às vezes, as soluções mais simples são as que dão mais resultado. Então, escolha uma ou duas dessas plantas, plante com carinho e veja como elas podem transformar a sua lavoura. A natureza sempre dá um jeito. Aqui vão mais algumas plantas que os agricultores gostariam de ter conhecido antes, porque são fáceis de cultivar, resistentes e podem render muito com pouco trabalho. O mamão é uma dessas plantas.
Ele cresce rápido, dá frutos o ano todo e não exige muitos cuidados. Basta plantar uma semente de um mamão maduro em um buraco com terra fofa e regar de vez em quando. Em menos de um ano, você já terá frutas doces e cheias de vitaminas. Além de comer in natura, o mamão pode ser usado em sucos, doces e até saladas. E o melhor, as folhas e o caule também servem para fazer remédios caseiros, como chás para problemas de estômago. Outra planta que vale a pena ter na roça é o quiabo. Ele é resistente ao calor, não precisa de muita água e cresce quase em qualquer tipo de solo. O quiabo é versátil na cozinha, pode ser refogado, cozido, frito ou até usado em sopas. E não é só a vagem que é útil. As folhas novas também podem ser cozidas e comidas como verdura. Se você plantar quiabo perto de outras culturas, como o milho, ele ajuda a espantar pragas, porque alguns insetos não gostam do cheiro das suas folhas. O abacaxi é outra opção que muitos subestimam. Ele demora um pouco mais para dar frutos, mas depois que começa, produz por anos. Você pode plantar a coroa de um abacaxi que já comeu, enterrando-a levemente na terra. Em cerca de 2 anos, terá frutas doces e suculentas. O abacaxi é ótimo para vender, porque sempre tem procura, e também pode ser usado em sucos, bolos e até pratos salgados, como carnes assadas. A batata doce é uma das plantas mais fáceis de cultivar e que dá retorno rápido. Basta pegar um pedaço do caule com folhas, plantar em um solo solto e regar de vez em quando. Em 3 ou 4 meses, você já pode colher batatas doces para comer ou vender. Ela é resistente à seca e cresce até em terrenos pobres. Além disso, as folhas da batata doce também são comestíveis e ricas em nutrientes. Você pode refogá-las como se fossem espinafre. O feijão guandu é uma planta que muitos não conhecem, mas que é uma verdadeira mão na roda para o agricultor. Ele cresce rápido, fixa nitrogênio no solo, o que ajuda outras plantas a crescerem melhor, e ainda serve de alimento para pessoas e animais. As vagens verdes podem ser cozidas e comidas como feijão, e as sementes maduras são ótimas para fazer farinha. Além disso, o feijão guandu atrai abelhas, o que ajuda na polinização de outras culturas. Outra planta que merece destaque é o coentro. Ele cresce rápido, não precisa de muito espaço e é usado em quase todas as cozinhas do Brasil. Basta espalhar as sementes em um canteiro e regar. Em menos de um mês, você já pode colher as folhas para temperar feijão, sopas, carnes e saladas. O coentro também ajuda a espantar algumas pragas, então plantá-lo perto de outras culturas pode ser uma boa ideia. Se você tem um espaço com sombra, o inhame é uma ótima opção. Ele cresce bem em solos úmidos e não precisa de muito sol. O inhame é um alimento nutritivo e versátil. Pode ser cozido, frito, assado ou usado em sopas. Além disso, ele se multiplica sozinho. Basta plantar um pedaço da raiz, e com o tempo, você terá várias mudas novas. A abóbora é outra planta que não pode faltar na roça. Ela cresce rápido, ocupa pouco espaço, porque pode ser guiada para crescer em cima de cercas ou árvores, e dá muitos frutos. A abóbora é usada em sopas, purês, doces e até em pratos salgados. E não é só o fruto que é útil, as flores também podem ser fritas ou usadas em saladas. Além disso, a abóbora ajuda a cobrir o solo, evitando que ervas daninhas cresçam. Por fim, o gengibre é uma planta que muitos acham difícil de cultivar, mas não é. Basta pegar um pedaço de raiz fresca, daquelas que você compra no mercado, e plantar em um solo úmido e rico em matéria orgânica. Em alguns meses, você terá gengibre fresco para usar em chás, temperos e remédios caseiros. Ele também pode ser vendido por um bom preço, porque sempre tem procura. O segredo para ter sucesso com essas plantas é começar aos poucos. Escolha uma ou duas que você já conhece ou que crescem bem na sua região e plante. Observe como elas se desenvolvem, anote o que deu certo e o que não deu, e vá ajustando. Com o tempo, você vai descobrir quais são as melhores para o seu terreno e para a sua família. Não tenha medo de errar. A roça é assim, às vezes a planta cresce forte, às vezes não. Mas cada tentativa ensina algo novo. E o mais importante, você não precisa de muito para começar.
Um pedaço de terra, um pouco de água e paciência já são suficientes. A natureza sempre encontra um jeito de recompensar quem cuida dela.